Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos aqui, ao redor da Palavra de Deus e ao redor da mensagem do profeta de Malaquias, capítulo 4. Esta preciosa mensagem que veio produzir em nossas almas a fé para o arrebatamento. Essa mensagem não foi produzida por vontade humana. Veja, essa mensagem eram os pensamentos que estavam na mente de Deus e que foram expressados através do anjo de Apocalipse 10:7. E essa é a mensagem que veio trazer a fé para o arrebatamento, veio restaurar o nosso coração de forma que ele voltasse totalmente para as Escrituras, de acordo com a promessa de Malaquias capítulo 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o espírito de Elias para converter o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos. O que nós cremos que é essa mensagem pregada pelo profeta Irmão Brana. Veja, 7 anjos desceram da eternidade para dar a ele a instrução para que ele pudesse pregar, veja, passo a passo, os misteriosos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e assim sucessivamente. Veja, ele veio revelar a palavra de Gênesis e Apocalipse. Havia mistérios escondidos dentro da Bíblia sobre os quais nunca a luz havia brilhado. Veja, naquela visão que teve o irmão Jack Moore, ele foi até uma montanha, lá ele toma uma alavanca, abre o topo da montanha e lá dentro havia uma pedra branca. Ele então vai ao oeste, para Tucson, para alcançar a revelação daquele mistério, daquela pedra branca, sobre a qual a luz do sol nunca havia batido. Veja, aquilo estava representando as Escrituras que estavam dentro da palavra, e sobre as quais ninguém tinha luz sobre elas. Veja, e quando ele vai para as montanhas, veja, aqueles 7 anjos vieram da eternidade para abrir para ele os misteriosos 7 selos. Veja, os 7 trovões, as 7 vozes misteriosas dos 7 anjos. Por isso a mensagem, ela possui dentro dela o germe de vida, ela possui dentro dela o espírito de vida. Vejam, 7 anjos desceram da eternidade e cada anjo desse veio abrir o mistério de cada selo. Por isso que nós temos uma mensagem genuína, verdadeira, poderosa. Veja, e ela não poderá ser imitada, ela não poderá ser manufaturada, ela não poderá ser personificada, porque ela é totalmente a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor. Por isso, nós temos que crer de todo o nosso coração. Veja, que aquele anjo que ministrava a palavra para João era um profeta. Veja, e esse profeta veio trazer esses mistérios que não estavam escritos na Bíblia a respeito dos 7 trovões. E esta é a mensagem, veja, esta é a voz de arcanjo, é a voz para ressuscitar, para vivificar os nossos corpos mortais. Por isso, esta voz, veja, o Messias, veja, pôde falar, veja, a voz do sinal. Por isso nós temos em Mateus capítulo 17, a experiência do Monte da Transfiguração. Ali estamos todos nós representados, ali estão os santos de todas as eras, ali estão os crentes que estariam vivos para a hora do arrebatamento, ali estão as 3 virtudes maiores, representadas pelos 3 apóstolos: fé, veja, esperança, veja, e amor. Fé, veja, esperança e amor. Essas 3 coisas estão mantendo a igreja alinhada com a mensagem desse dia. Veja, essa é a única mensagem capaz de nos tornar prudentes. Por isso que havia a virgem prudente. O que a tornou prudente? Veja, foi a mensagem do tempo do fim. Deu a ela a prudência para vigiar, para observar com mais diligência as coisas que já nos foram pregadas pelos anjos. Veja,
Então diz assim a Bíblia em Mateus 17: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Veja, o Messias, a voz. Por isso que os discípulos sabiam que haveria o precursor, veja, de sua segunda vinda, de acordo com Malaquias 4, porque eles perguntaram, versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles sabiam que antes da restauração do reino, antes do tempo do fim, antes que o mundo fosse queimado, Deus enviaria o profeta Elias. Veja, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja, o evangelho poderoso, veja, para restaurar a fé original. Por isso prega o profeta a mensagem: restauração da árvore noiva, um retorno à fé original, um retorno às doutrinas apostólicas e proféticas, um retorno à fé de Jesus Cristo. Veja, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então veja, Elias já veio, mas não viram. Veja, o Elias da primeira vinda, Malaquias 3. Veja, o precursor que estava na água. Veja, quando o profeta estava na água, a palavra veio a ele. E logo que o Espírito desceu sobre a palavra, feita carne, ele ouviu a voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então João foi um sinal de que o Messias falaria, de que a voz, veja, a voz que segue o sinal, João era o sinal. Logo veio a voz do sinal, o Messias. Da mesma forma, aqui em nossos dias, estava o profeta na água, logo vem a ele o pilar de fogo. A mesma coluna de fogo que apareceu para Saulo no caminho indo para Damasco. A mesma coluna de fogo que ardia na sarça nos dias de Moisés. Veja, ali estava o profeta na água e veio a palavra. Veja, assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Veja, e ali estava ele, o profeta, o sinal. Logo, veja, o Messias estava pronto para falar, e o Messias é a palavra. Por isso, o Umbanda dizia muitas vezes, veja, não sou eu era apenas uma voz, eu apenas estava ali, enquanto ele realizava a obra. Veja, da mesma forma, nós temos essa poderosa mensagem em nossas mãos. Esta mensagem é a voz, veja, a voz para vivificar os nossos corpos mortais, a voz de arcanjo, 7 trovões. Veja, a palavra vindicada e vivificada. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele disse: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Eu creio que muitos de nós temos ouvido a voz de Deus através de sonhos, visões, até mesmo uma voz audível. Mas essa voz vem para nos orientar, ou nos corrigir, ou nos advertir e assim por diante. Mas a voz da ressurreição, a voz de arcanjo, é a voz de Cristo. Aquela mesma voz que chamou João para subir em Apocalipse capítulo 4. A mesma voz que disse: Lázaro, vem para fora. A mesma voz que soou em Apocalipse capítulo 10, quando João foi escrever.
Veja, porque a voz de Cristo é a voz de arcanjo. Veja, essa trombeta tem soado para juntar o povo ao redor da mensagem. O mensageiro foi embora, mas ficou a voz, a mensagem. Por isso, disse o Mombrana, a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Então, à medida que a palavra nos é revelada, que o mistério nos é aberto, isso está produzindo a fé de arrebatamento, está chamando a igreja para subir. Veja, esse poder vivificador que está trazendo essa ressurreição de Efésios 2, vivificando a verdadeira igreja em ordem para o arrebatamento. Então, veja, o Mombrana na mensagem, a voz do sinal, falando a respeito de João e Jesus dentro da água. Veja, ali estava o cordeiro sendo lavado, mas também estava o sacerdote. E quem lavava o sacerdote era o profeta. Ele tinha que ser lavado em ordem para poder oferecer o sacrifício, para poder ser sacrificado. Então a palavra veio na água ao profeta. Então diz assim o Mombrana, o sacrifício tinha que ser lavado, parágrafo 32. Antes que fosse apresentado, João batizou Jesus porque ele era o sacrifício. Veja, o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. Caminhou direto até lá e o sacrifício foi lavado e então ele foi apresentado corretamente. Ele disse, este é o Cordeiro de Deus. E ele subiu direto à margem e eis que veio o Espírito de Deus descendo sobre ele e disse, este é o meu Filho amado. Vem. Ele foi apresentado então ao público. Mas antes que o sacrifício pudesse ter sido apresentado, ele tinha que ser lavado primeiro. Essa era a lei do Antigo Testamento. Muito bem. Veja, o Messias estava pronto para falar, porque aqui estava o sinal do profeta. E quando eles viram aquele profeta entrar em cena, depois de todos aqueles 400 anos sem um, eles sabiam que a próxima voz seria o Messias. Agora vocês, leitores da Bíblia, pense bem por uns minutos. Observando sua natureza, como eles o perderam, Jesus havia dito, Elias veio e não souberam. Como é que eles falharam em saber que era ele, João, que era ele o que iria apresentar ao Messias, que era ele a voz que clamava no deserto? Então o Mombrana chama atenção para algo muito grande, algo que pode nos ensinar coisas poderosas. Ele nos ensina a olhar para a natureza de João Batista, que era a mesma natureza de Elias e que seria a mesma natureza do Elias aqui dos nossos dias. Porque Deus, quando chama um homem, Deus dá a esse homem o temperamento, dá ao homem a sua natureza, dá ao homem as características físicas que esse homem terá para cumprir seu ministério. Veja, sua natureza. Veja, a sua natureza estava identificada. Seu espírito e natureza foram identificados como sendo de Elias. Vamos lembrar que Elias do passado era um homem melancólico. Depois de ter enfrentado Jezabel e os 400 profetas, depois de ter invocado o Espírito de Deus, que desceu, consumiu o sacrifício, lambeu a água, veja, o Deus que respondeu com fogo, ele esperava que o povo todo fosse crer na sua mensagem, mas na verdade eles não creram. Eles seguiram com seus ídolos, com a sua religião organizada. E ele foi então, arrastou-se para debaixo de um pé de zimbro e ele pediu a morte. Melancólico, sua natureza. Vejam, agora ele era João Batista, mas o espírito de Elias estava sobre ele. Note, primeiro Elias era um homem que amava o deserto, vem? E João era um homem do deserto. E Elias foi um homem que condenou aquele sistema organizacional naquele dia com tudo que ele tinha. Assim fez João, combatendo os sacerdotes, combatendo o pecado de Herodias e assim por diante. Veja, João disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? Veja, não comece a dizer, eu tenho isto, aquilo, aquilo outro. Deus pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Vem, as duas naturezas, e olhe para Elias. Ele condenou todas aquelas Jezabéis de caras pintadas de seu dia. Aquelas mulheres imorais. Que fez João? A mesma coisa com Herodias. Ambas foram a causa da morte deles.
Olhe para Elias, depois que ele tinha feito aquela grande obra, ele ficou melancólico, prostrou-se lá e orou para que Deus o levasse. João fez o mesmo, até mesmo se prostrou lá e enviou seus discípulos e disse: vão e perguntem se é ele aquele ou devemos esperar por outro. Jesus sabia disso, ele era Elias, aquele tinha que ser sua natureza. Ele foi identificado exatamente como Elias foi, ele estava no espírito de Elias. Aquele espírito deve vir 5 vezes para ser usado. Elias, Eliseu, João, depois Malaquias 4, e então para os judeus nos últimos dias em que estamos nesta hora. O espírito de Elias, observe agora. Hoje, quero que vocês prestem atenção em nossos modernos profetas de Acabe hoje, permitindo que as suas Jezabéis cortarem seus cabelos, pintarem suas faces, usarem shorts, fumarem cigarros, qualquer coisa. Está tudo certo. Nossos profetas de Acabe de hoje, indo após suas escolas, claro, guiando-os de um lado para o outro por meio de credos e denominações feitos pelo homem. O que é isso? Profetas de Acabe. Necessitamos que um outro Micaías apareça em cena, como no tempo de Acabe, quando Elias entrou em cena. Esse é quem está prometido, guiando-os de um lado ao outro por onde quer que eles queiram ir. Veja, maltrate-os aqui em algum lugar, eles vão e se unem a isso e ainda mantêm sua confissão cristã. Eles foram salvos. Para começar, a natureza deles prova isso. Veja, pode você colher uvas de um espinheiro, pode você colher melancias de uma boboreira, a própria natureza mostra que eles não querem ter nada a ver com a palavra, eles zombam dela. Essa é a condição das pessoas de hoje, muito embora Elias tenha pregado a palavra, como pregou João Batista, como pregou Elias do passado, como pregou Eliseu e assim por diante. A exemplo do nosso Elias hoje, que disse: eu prego há 33 anos e minhas mulheres ainda cortam o cabelo. Ele decidiu deixar sua barba crescer e ir para a montanha, viver lá com sua esposa, porque as pessoas não deram crédito à sua pregação. Mas veja, logo Deus o advertiu, que ele se tornaria um vagabundo. Sua esposa não viveria muito lá em cima. Ele estaria se aquecendo lá naquele lixão, onde havia aqueles gases sendo produzidos e aquelas tochas esquentando os mendigos à noite. Veja, melancólico. Mas veja, essa foi sua natureza, indicando que esse é o tempo do precursor e esse é o tempo, então, do Messias falar com a igreja. Veja, o que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus, para produzir em nós esta fé restauradora, para voltar de volta à fé original. E é o que a mensagem está fazendo com cada um de nós. O que ela precisa é encontrar as pessoas, o terreno, o solo, aqueles que darão crédito a essa mensagem. E creio que estou falando a pessoas nesta hora que deram crédito a essa voz. Veja, o Messias, Jesus Cristo. Veja, o mesmo que veio a Abraão, o mesmo que veio há 2000 anos atrás e discerniu os pensamentos do coração da mulher do poço, veja, dos apóstolos e assim por diante. Esse mesmo Deus que hoje fala conosco, através de sua palavra. Veja, Deus está procurando verdadeiros gideões escriturísticos que possam ter a palavra como sua fonte de segurança, a rocha, a mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4. Meu irmão, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Ouça a voz de Deus, ouça a mensagem, creia somente nesta mensagem. Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.